Vimos que determinada quantidade de água pode dissolver até certa quantidade de açúcar, dependendo de alguns fatores, como a temperatura. Mas como é possível medir essas quantidades? Vocês não sabem? Pô, galera, então vocês estão perdendo tempo. Bora reagir à química! Na última aula nós falamos das curvas de solubilidade. Caso vocês não tenham assistido, galera, cliquem no card porque é muito importante que vocês assistam aquela aula, depois voltem aqui para a continuação do conteúdo de hoje. Beleza? Com o estudo das curvas de solubilidade, vimos que conforme nós aumentamos a temperatura, nós conseguimos dissolver mais ou menos soluto em uma determinada quantidade de água. Na linguagem usual, na linguagem que a gente utiliza, por exemplo, no dia a dia, nós podemos dizer que, por exemplo, um copo com água e açúcar está mais ou menos doce, dependendo da quantidade de açúcar que nós colocamos dentro daquele copo. Porém, na química, na área científica, nós temos que ser um pouco mais exatos do que isso. Na verdade, nós teríamos de dizer que 50 gramas de sacarose, o açúcar, foram dissolvidos em 1 litro de solvente, formando uma solução, a 25 graus Celsius. Beleza? Só que essa linguagem que eu falo que é científica, ela nem sempre é usada só na área científica, só dentro de um laboratório ou estudando para alguma prova. Nós utilizamos muito isso no dia a dia e nós nem percebemos. Como? Eu te provo. Na verdade, quando a gente fala de produtos, de materiais que nós compramos ou até nas áreas médicas, nós usamos muito essa linguagem científica. Como? Bom, quando a gente vai beber uma taça de vinho, por exemplo, nós dizemos que o teor alcoólico do vinho é mais ou menos ali em torno de 12%, tá? E caso você beba uma taça de vinho e queira dirigir, você não vai. Por quê? Porque você pode ser parado numa blitz e eles podem fazer o teste do bafômetro. Sim, esse aparelho aqui é um bafômetro que ele mede o teor de álcool no ar dos seus pulmões. E de acordo com a lei, você não pode ter absolutamente nada de álcool dentro dos seus pulmões. Então, caso você faça o teste com o bafômetro, seria indicado o teor de álcool que estaria no seu sangue, nos seus pulmões, perdão, dos 12% da taça de vinho, e você perderia sua habilitação, tomaria uma multa e etc. Não vamos falar de leite, vamos falar de química, beleza? Outro fato que a gente vê muito, essa parte que eu disse que é muito mais científica, por exemplo, é quando a gente está medindo a glicose do nosso sangue. Nós dizemos mais ou menos que o teor normal de açúcar no sangue é entre 75 a 100 miligramas por decilitro no sangue, beleza? Caso esse valor esteja acima, então pode ser que você tenha diabetes, então tome cuidado, tá? Geralmente a gente mede a glicose no sangue com esse aparelho aqui, que é o glicosímetro, que ele mede o teor de glicose no seu sangue, beleza? Então a gente consegue ver que não é apenas na área científica, dentro de um laboratório, que nós vemos essas medidas mais específicas, com mais detalhamento. A gente utiliza muito isso no nosso dia a dia, sem a gente ao menos perceber. Então, para vocês verem a importância que essa linguagem científica tem para o nosso cotidiano. De modo geral, a gente diz o quê? A gente diz que a concentração de uma solução é a relação entre o soluto e da quantidade de soluto e da quantidade de solvente. Beleza? Vai ter uma relação entre a quantidade de soluto e a quantidade de solvente para produzir uma solução. Beleza? Bom, o que acontece, galera? Essas quantidades elas podem ser dadas em massa, e aí pode ser tanto em grama, quanto em quilograma, quanto em volume, beleza? Metro cúbico, litro, ml, ou também em mols. Então, a gente pode falar de concentração de soluções tanto em massa, quanto em volume, também em número de mols. Beleza? Então vocês fiquem espertos que vocês podem ver dessas 3 formas diferentes. A gente adota uma convenção muito específica para saber quando a gente está falando, por exemplo, da massa do soluto ou da massa do solvente, ou ainda da massa da solução. Então a gente adotou uma convenção que facilite na hora da gente conseguir ver. Que é o seguinte: a gente fala que o índice 1, quando a quantidade são relativas ao soluto. Ou seja, quando a gente tem a massa do soluto, a gente vai escrever o quê? A gente vai fazer assim, ó. M1, massa do soluto. Quando a gente vê um M1, a gente já vai saber que a gente está falando da massa do soluto, beleza? O índice 2 é referente ao solvente.
Então, quando você tiver uma massa número 2, você vai ter uma massa do solvente. M1, massa do soluto, M2, a massa do solvente. E quando não tiver índice? Bom, quando você não tiver índice, você vai ter a massa da solução. Beleza? Então, quando tiver um Mzinho sozinho, você vai estar falando da massa da solução. Tá, galera? Mas isso não é só referente à massa, também a volume, a número de mols, a concentração. Sempre que você tiver um na frente, você vai estar falando sobre soluto. 2, solvente. E sem índice, você vai estar falando da solução. Agora a gente vai estar falando de alguns tipos de concentrações específicos. Existem alguns tipos diferentes, vocês precisam saber diferenciar cada um deles na hora das provas. Tá? Mas antes, não se esqueçam de deixarem seu like aqui nesse vídeo, tá? Não se esqueçam também de se inscreverem no canal e clicarem no sininho para não perderem os próximos vídeos, tá? Vocês vão estar me ajudando muito, então, por favor, não se esqueçam disso. Valeu? Bom, o primeiro tipo de concentração que nós vamos falar é a concentração comum ou apenas concentração, tá? O símbolo dela, na verdade, é esse Czão aqui. Sempre que você vê um Czão, a gente vai estar falando da concentração comum ou apenas da concentração. O que seria essa concentração comum? Seria a concentração entre a quantidade em gramas de soluto existentes em 1 litro de solução. Bom, Lucas, não entendi o que isso significa. Relaxa. A gente vai ter uma certa quantidade de soluto. Essa quantidade de soluto vai estar em gramas. Sempre que a gente falar de concentração comum, nós vamos estar falando do soluto em gramas, beleza? Então, vai ser a massa desse soluto, M1, não se esqueçam do índice 1, e sobre 1 litro de solução. Generalizando, existe uma fórmula para vocês na concentração comum, que seria a massa do soluto em gramas sobre o volume da solução em litros, tá? Que daria exatamente esse carinha aqui, beleza? Olha, a gente tem aqui o M1. 1 é o índice do soluto, beleza? Então não se esqueçam, M1, massa do soluto, tá? E o V? O V tem índice? Não, não tem índice, então vai ser o volume da solução, se o volume é da solução, tá? A concentração ela também não tem índice, então a gente vai calcular a concentração da solução. Não é a concentração do soluto nem do solvente, é a concentração da solução que a gente consegue calcular com essa fórmula, tá? As unidades de medida vão ser essas daqui, tá? Grama por litro. Essas vão ser as unidades de medidas mais usuais. Ah, mas e se minha massa estiver em quilograma? Eu vou ter que transformar ela para grama. Ah, e se minha massa estiver em metro cúbico ou ml? Eu vou ter que transformar ela para litro. Beleza? A gente tem que usar essas unidades de medida, grama por litro, para calcular a concentração comum, a concentração, né, das soluções. Galera, é muito importante que vocês não confundam a concentração comum com a densidade, tá? A fórmula delas é bem parecida, tá? Aqui em cima nós temos a concentração e embaixo aqui nós temos a densidade. A fórmula delas, se vocês forem ver, é muito parecida, né? Nós temos que a concentração é massa sobre volume, a densidade também é massa sobre volume. Pô, Lucas, então qual que é a diferença entre elas? Vamos lá. A massa na concentração, a massa dela é M1. Então a massa aqui é a massa do soluto, beleza? É a massa do soluto. Já na densidade não, nós estamos falando da massa da solução. Por quê? Porque não tem um índice. Como não tem um índice, é massa da solução. Então concentração, massa do soluto sobre o volume da solução. Densidade, massa da solução sobre o volume da solução. Tá? Tem outra diferença também que é na unidade de medida, tá? A unidade de medida da concentração é grama por litro, já a unidade de medida da densidade é grama por ml. Então essa diferença também vocês podem utilizar na hora de resolverem questões para poder facilitar aí de vocês conseguirem diferenciar a concentração comum de densidade. O segundo tipo de concentração que nós vamos falar hoje é o título ou fração em massa, tá? Ela tem esses dois nomes assim bem diferentes, mas é a mesma coisa, título ou fração em massa, tá? O símbolo do título ou da fração em massa é esse Tzinho aqui, só que esse não T, essa aqui é a letra grega tal, beleza? Mas vocês podem desenhar um T na hora da prova lá que vai estar de boa, beleza? Quando a gente fala de título ou de fração em massa, a gente pode pegar o exemplo que a gente vai ver agora para poder facilitar o entendimento de vocês. Vamos imaginar que nós temos uma solução que ela é formada por 10 gramas de cloreto de sódio, tá? O nosso famoso NaCl, e 90 gramas de água, tá? H2O. Então nós temos
10 gramas de cloreto de sódio e 90 gramas de água, tá? Se a gente somar esses dois, nós vamos formar uma solução que tem 100 gramas. Por que 100 gramas? Porque tem 10 gramas de cloreto de sódio e tem 90 gramas de água. Somando 10 com 90 dá 100 gramas de solução, beleza? Então, vamos lá. Nós temos uma solução que tem 100 gramas, tá? O NaCl é nosso soluto e a água ela é o nosso solvente, tá? Como eu vou calcular a fração em massa do nosso soluto, do NaCl? Vai ser fácil. É só a gente pegar a massa do nosso NaCl, que é 10 gramas, e dividir por 100. 10 dividido por 100 dá 0,1. 0,1 vai ser a fração em massa de NaCl, né? Qual é a fração, a quantidade de NaCl dentro dessa concentração de 100 gramas, beleza? Dessa concentração não, perdão, dessa quantidade em massa de 100 gramas. Já o nosso solvente, como que eu calculo o título, a fração em massa dele? A mesma coisa. Qual é a massa do nosso solvente? Qual que é a massa da água? 90. Dividido pela massa da nossa solução, que é 100, vai dar 0,9. 0,9 é a fração em massa correspondente à água, beleza? Então eu tenho 0,1, que é a massa, a fração em massa de NaCl, e 0,9, que é a fração em massa da água, beleza? Bom, sendo assim, o título ele seria o quociente. O que é o quociente? Ele é a divisão entre a massa do soluto e a massa da solução, tá? A massa da solução vai ser sempre a soma, massa do soluto mais massa do solvente, tá? Vai ser sempre a soma entre eles dois. Massa da solução, volume da solução, a soma entre o soluto e o solvente, tá? Então, beleza. O título é a divisão entre a massa do soluto e a massa da solução. Então nós temos essa formulazinha aqui também, ó. Concentração, vocês vão ver que tem muita fórmula, então vocês têm que fazer exercício para vocês conseguirem gravar todas essas fórmulas, tá? Então nós temos aqui o nosso tal, tá? Que vai ser o título ou a fração em massa, que é a M1. M1 é quem? Massa do soluto, índice 1, soluto, dividido por M, sem índice solução. Então massa do soluto sobre massa da solução, tá? Aí ele abriu mais essa fórmula e ele falou que a massa da solução é M1 mais M2, como a gente já viu. M1, massa do soluto, M2, índice 2, massa do solvente. Então a soma deles dois vai dar a massa da solução. Galera, uma coisa que é muito importante aqui de vocês também verem é o seguinte: nós vamos ter massa dividido por massa, certo? Por exemplo, nós temos 10 gramas de NaCl dividido por 100 gramas de solução. Então, vou botar aqui 10 gramas, que é referente ao NaCl, dividido por 100 gramas, que é referente à solução. Quando nós dividimos isso, nós vamos ter 0,1, tá? Só que qual que é a unidade de medida que a gente vai usar aqui? Nenhuma. Por que nenhuma? Porque a gente tem gramas em cima e gramas embaixo. Essas duas unidades elas se cortam. Como elas se cortam, a fração em massa ela não vai ter unidade de medida. Então ela vai ser apenas 0,1. O título ou a fração em massa de NaCl vai ser 0,1 sem unidade de medida. Não vai ter o grama aqui. Beleza? Note também que esse título ele varia entre 0 e 1. Por que ele varia entre 0 e 1? Bom, vamos lá. A solução, a massa total da solução é 100 gramas, a gente acabou de ver. Então, se a gente botasse toda a massa da solução dividido pela massa da solução, 100 dividido por 100 vai dar 1. Então, o valor máximo de título que a gente vai ter vai ser 1. A gente só pode ter 1. E se a gente não colocasse nada ali, fosse a massa, a gente tivesse só solvente, vamos imaginar, 100 gramas de solvente, e não tivéssemos nada de soluto, qual seria o título do soluto? Seria 0 sobre 100. 0 sobre 100 daria 0. Então, notamos que o título pode variar entre 0 e 1. Vai ser os valores máximos que nós vamos encontrar dentro do título. A gente pode calcular também o título percentual. Pô, Lucas, mais uma fórmula, não aguento mais. Calma, vamos lá. O título percentual é a mesma fórmula. A gente só vai multiplicar por 100. Porque se é percentual, é 100%. Então a gente vai pegar essa mesma fórmula que a gente acabou de ver aqui do título, o valor que a gente conseguir,
que a gente obter, a gente vai multiplicar por 100, igual a gente está vendo aqui. A gente vai multiplicar o título por 100, e aí a gente consegue o título percentual, né? Percentual é brabo. Então o título percentual vai ser título vezes 100, que aí você vai conseguir obter esse valor, e esse valor agora ele também vai variar agora de 0, que é o valor mínimo, agora até 100%. Por quê? 100 vezes 1, que seria o valor máximo, daria 100. Então o valor de título percentual pode variar entre 0 e 100%. Beleza? Bom, para finalizar a parte de título, o título também pode ser em volume. Tá? Como assim volume, Lucas? Caraca, mais coisa. Não, é a mesma coisa. Agora a gente troca tudo que tiver em massa, a gente troca por volume. Então vamos pegar a fórmula do título. A fórmula do título é massa do soluto sobre massa da solução. Qual que vai ser o título... Perdão. Qual vai ser o título em volume? É a mesma coisa, ó. Título em volume. Volume do soluto sobre o volume da solução. A mesma fórmula. Ah, Lucas, o volume percentual existe? Existe, é só multiplicar por 100. Multiplica por 100 e nós temos o título percentual, beleza? Então é possível vocês fazerem um título percentual em volume, né? Então é possível vocês terem o título em volume também, só trocando massa por volume. Beleza? Mas me respondam uma parada, galera. Vocês acham que o título em volume, eles têm unidade de medida? Não esqueçam que o título em massa não tem. Mas e o título em volume? Vocês acham que tem ou acham que não tem? Deixem aqui nos comentários, tá, galera? Deixem nos comentários também se vocês gostaram da aula, se vocês querem uma aula específica. Deixem nos comentários para eu saber e ter uma ideia do que vocês estão querendo. Beleza? Se vocês gostaram, não se esqueçam de curtir esse vídeo. Também não se esqueçam de se inscreverem no canal e ativarem o sininho. Galera, eu tô precisando muito dessa ajuda de vocês, tá? Tô começando o canal, então essa força vai ser muito importante para mim. Valeu!